Quem está alegre aí? Que bom, né? Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos ao melhor lugar do mundo, onde nós podíamos estar nesse dia, nesse momento. É aqui, não é mesmo? Nossos irmãos que estão nos honrando com as suas presenças aqui, nos visitando. Guarulhos, né? Guarulhos, tem aqui Vitória, tem Recife, todos vocês bem-vindos, e vocês também que nos visitam pela primeira vez, que Deus os abençoe, e que nós possamos, aliás, se nós pudermos ajudá-los de alguma forma, com relação à palavra de Deus, nós estamos à vontade de vocês para ajudá-los, tá bom? E os 12, os 13 recém-casados de ontem, passaram bem a noite? Ah, que bom, né? Foi muito bom mesmo, é igual o Jairo estava dizendo aqui, foi muito bom. Foi algo assim para marcar na nossa vida, né? Graças a Deus que tudo está bem. E eu também queria dizer que a nossa mensagem sobre a oração encerra esse mês em que nós falamos, durante o mês todo nós falamos de oração, não é? No culto de quarta-feira eu falei um pouco sobre a oração, e hoje nós ainda vamos falar um pouco mais para a gente fechar o mês com esse tema, que é de verdade, como disse na quarta-feira, é o nosso porto seguro, não é? A oração é aquele local onde nós nos atracamos, não é? Com segurança, com confiança, e assim é a oração na nossa vida, não é mesmo? Jesus, essa oração em João capítulo 17, se a gente quer repetir uma oração, se a gente gosta de repetir oração, vamos repetir a oração, vamos aprender, vamos decorar João capítulo 17, e vamos orar aquilo constantemente na nossa vida, porque aquelas são as palavras de despedida de Jesus, dos seus apóstolos, ainda em carne e osso, porque depois ele fez outras despedidas, mas ele já havia sido ressuscitado, não é? É diferente. Agora ele ainda está em carne e osso, e ele despede dos seus discípulos, e chama-me a atenção, quando ele diz, no versículo 15, essa frase de Jesus em João 17, 15, isso marca para mim, porque lá diz o seguinte: eu não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal, os proteja do maligno. Isso, a gente observando isso, Jesus colocando isso diante de Deus, não é? A gente pode pensar dessa forma, mas Jesus está pedindo a Deus, não para a gente sair do mundo, quer dizer, aqui é difícil, aqui é o nosso local de luta, aqui é o nosso local difícil, e Jesus ainda está continuando aqui a falar, eu não peço que os tires do mundo, mas quantos de nós queremos ficar livres disso aqui, não é mesmo? Mas Jesus fala, eu peço que os proteja do maligno. Amém, Jesus.
porque é essa proteção que nós precisamos, porque o mundo é do maligno. E nós estamos no mundo, mas nós temos essa súplica de Jesus a nosso favor, nos livrando exatamente do dono desse mundo, livrando-nos do maligno. Então, irmãos, nós que estamos encerrando esse mês em que nós, durante todo o mês, nós falamos de oração. Todas as nossas mensagens foram direcionadas para a oração, e vocês devem lembrar disso. Hoje, o que nós temos aí no nosso tema? Por que Jesus orava? Vocês já se perguntaram por isso? Por que Jesus orava? Ele não é Deus? Por que ele ia orar? Por quê? Principalmente, irmãos, para nos dar o exemplo da necessidade que nós temos de buscar o Pai constantemente. Se Ele é o próprio Deus, como Ele diz, mas ainda assim Ele tinha necessidade de ter contato íntimo com o Pai. Isso mostra para nós a humanidade de Jesus. É o próprio Deus vivendo aqui na terra como um de nós. Ele teve necessidade de tudo, inclusive de ter esses momentos a sós com o Pai. Ter momentos específicos com Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, eu gosto muito de ver esse texto, porque o versículo 1, o João de uma maneira geral é lindo, né? Mas aqui quando ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. Olha bem, no princípio, ele está remetendo ao início de tudo. Ele está remetendo-nos para o início da criação. E ele diz aqui, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. O próprio Senhor Jesus é Deus. Agora veja, no capítulo 10, versículo 30, ele repete, eu e o Pai somos uma coisa só. Eu e o Pai somos um. Agora, se Jesus sentia essa necessidade, esse contato íntimo com Deus, imagina nós. Às vezes nós vemos orações de 30, 40 segundos, e uma oração até que muitos acham demorada. Se tem um irmão que ora durante 2 ou 3 minutos, não, mas ele ora demais, não deixa ele orar mais não. Que coisa! Aquela conversa que nós precisamos ter entre pessoas que se amam, entre nós e Deus, entre nós e o Pai, nós precisamos ter, para que nós possamos nos entender, para que nós possamos buscar cada vez mais a intimidade com Ele. Além de buscarmos na palavra o conhecimento completo, o pleno conhecimento do que está aqui para nós, nós também precisamos de buscar essa afetividade, esse amor, esse entrosamento com o nosso Pai, o nosso Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
só isso aí é motivo de grande alegria para nós e motivo para nós nunca deixarmos de falar com Ele, agradecermos a Ele, colocar diante dEle, com lágrimas até, o nosso agradecimento por ter feito por nós tudo o que Ele fez, faz e fará, não é? Eu vejo também que Jesus sempre orou para mostrar aos seus discípulos a necessidade que eles iam passar quando eles fossem levar em frente o trabalho que Jesus começou. Ele e os seus discípulos, ele os deixava e ia para lugares solitários e orava, e eles ficavam apreensivos. Eles ficavam observando. Principalmente, eles iam precisar de muitos momentos assim, quando eles fossem desenvolver o trabalho do reino de Deus. A oração é um estado de espírito que nós temos quando nós entramos diante do Senhor. Quando elevamos a Ele a nossa súplica, a nossa gratidão, quando nos derramamos a Ele, derramamos diante dEle. E eu gosto de falar essa palavra porque eu lembro da Ana. Vocês lembram da Ana? A mulher do Eucana, aquela que o sacerdote Eli confundiu a oração dela com a embriaguez? Pois é, ela falou: não, Senhor, eu estou aqui derramando a minha alma diante de Deus. E ela derramava a alma dela diante de Deus para quê? Ela estava pedindo um filho a Deus. E qual foi o resultado? Samuel, o primeiro dos profetas registrados que nós vemos depois do Elias e o Eliseu, o último dos juízes dos israelitas, grande homem de Deus. Ele veio a pedido de uma mãe que se derramou diante de Deus. A oração é esse estado de espírito, irmãos. Quando eu vejo esse texto da Ana, eu gosto muito de ler o que essas pessoas tementes a Deus, quando elas escrevem, quando está registrado. A Maria, mãe de Jesus, o que ela escreve ali, que oração linda. Que pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, e ela traz frases da oração da Ana para a oração dela. Ela tinha conhecimento da palavra de Deus, é pessoa que tem prazer em estar com Deus. Não é à toa que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Não é à toa. Não é porque ela era virgem, não é porque ela era ou mais bonita ou mais feia, ninguém sabe, mas é porque ela era uma pessoa temente a Deus e uma família temente a Deus. É a família temente a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, diante daquelas decisões fortes que ele tinha que tomar, ele ia para diante do Pai, ele ia para junto do Pai, e chama a minha atenção, quando Jesus chamou os 12 apóstolos, Lucas capítulo 6, vocês devem ter observado lá, Lucas capítulo 6, versículo 12, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E a frase seguinte qual que é? Ele passou a noite orando a Deus.
Ele passou a noite orando. E para muitos de nós, não vou dizer todos, mas para muitos de nós, a gente olha isso e fala, mas ele era Jesus, era o Filho de Deus. Não, ele era humano. Era o Filho de Deus? Sim, encarnado, igual nós aqui, qualquer um de nós. Nós temos condição de fazer isso. Basta que queiramos fazer isso, não é? Então, diz o versículo 13, ao amanhecer ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu-lhes o nome de apóstolos, os seus embaixadores, aqueles que iam dar continuidade ao seu trabalho, ao que ele tinha começado. Ele durante 3 anos ensinou aqueles homens, durante 3 anos viveu com aqueles homens, ensinando eles como que eles tinham que proceder no desenvolvimento do reino de Deus. Irmãos, quando Jesus curou aquele leproso, Lucas capítulo 5, olha lá que coisa, Lucas capítulo 5, versículo 12, Lucas 5, 12, a palavra de Deus diz o seguinte: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se queres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém. Aqui, irmãos, aqui. É difícil para mim entender isso, viu? Isso é uma daquelas coisas que eu vou levar para quando chegar lá perguntar, porque eu já vi várias explicações sobre isso, mas nenhuma delas me satisfizeram, não. O cara coberto de lepra, num piscar de olho ele fica bom, e Jesus fala: não fala para ninguém não. Como? Não tem jeito. O resultado está aqui embaixo. Versículo 14, não conte isso para ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, quer dizer, porém, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Jesus estava famoso, Jesus estava demonstrando o seu poder, era o que Israel esperava, um homem poderoso, forte, que fosse a favor de Israel. E esse homem que era um doente, era um encostado, era um rejeitado, de um momento para outro ele fica bom, ele fica curado. Esse é o homem que nós queremos. O nosso exército vai ser imortal. Todos os nossos soldados, quando estiverem doentes, quando estiverem mutilados, eles serão reerguidos. Esse é o homem que nós queremos. Versículo 16, o que Jesus faz? Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus não queria saber de fama humana. Jesus não queria saber desse poderio humano que aquele povo esperava e queria. Ele retirava-se para orar. Quando multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, em Mateus 14, 23, Mateus 14,
Cadê ele? O que acontecia? Versículos 22 e 23. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E ele despediu a multidão, aquela multidão que comeu daqueles 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Ele despediu essa multidão, era quase 5.000 pessoas, não é isso que está falando aí? Despediu a multidão e o que ele fez? Subiu sozinho, está registrado, subiu sozinho a um monte para orar. Mais uma vez, Jesus está demonstrando que pode fazer uma pessoa doente ficar boa, ele pode fazer uma pessoa que é um coxo, é um aleijado, ele pode fazer aquela pessoa ficar sadia. E agora aqui, para o exército que aquele povo esperava, eles teriam um exército que não iam passar fome. Poderoso era aquele homem que multiplicou uns pãezinhos lá, uns peixinhos, e 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. Ainda sobrou 12 cestos, né? Sobraram 12 cestos daquele evento que ele fez. Então esse é o homem. Antes da multiplicação também, no versículo 13, 14, 13, antes de fazer a multiplicação, o que Jesus fez? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de um barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, seguiram das cidades e seguiram a pé. Mas quando ele se retira para esse lugar solitário, é porque ele queria ficar a sós. Ele queria ter aquele tempo de intimidade com o Pai, aquele tempo de oração que é tão necessário, não só para ele e muito mais, mas para todos nós que somos agora povo de Deus, nós somos a igreja de Deus. Isso faz muita falta para nós. A oração é de verdade, irmãos, o nosso porto seguro. Em todas essas passagens nós entendemos também aquilo que Paulo escreveu para a igreja dos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vocês lembram? Orai sem cessar. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, não foi porque ele não tinha assunto, não, é porque é necessário para o povo de Deus, para o povo da igreja lá de Tessalônica, orar sem cessar, porque nós, por tanta dificuldade, tanto problema, tanta tentação que nos assedia, nós precisamos lançar mão desse porto seguro que é a oração, para que nós estejamos firmes, atracados em quem? Em Jesus, em Deus, aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz dele. Quando o Senhor Jesus despediu os seus discípulos, ele fez essa oração naquele ambiente da ceia, né, que é o que nós lemos lá em João 17, aquela oração sacerdotal que ele fez. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus mostrou como que nós devemos fazer. Ele deu o modelo da oração, não é mesmo? Mateus capítulo 6. O que ele fala lá em Mateus capítulo 6? Qual é o modelo da oração que ele deu para nós? Vocês quando orarem, Mateus capítulo 6, versículo 5, vocês quando orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam plena recompensa. Se eu quero fazer uma oração somente para aparecer para as pessoas, eu já recebi o benefício, porque o benefício é ser visto pelas pessoas. Então as pessoas já me viram, amém, está feito. Não é essa a oração que Deus espera do seu povo, não é? Eu lhes asseguro que eles já receberam plena recompensa. Mas quando você, igreja, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto o recompensará. É essa a oração que Deus espera que nós tenhamos. Aquela coisa particular, aquele ambiente assim que nós fazemos com muita intimidade entre nós e o Pai. Por isso, irmãos, eu quis trazer, para fecharmos esse mês com esse assunto da oração, como que Jesus não quis aceitar o que aquele povo desejava. Em João 6, vamos olhar lá de novo, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 38 e o 39, veja bem. Jesus diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se nós temos esse propósito, fazer a vontade de Deus, nós precisamos ter essa atitude de Jesus. Toda vez que ele tinha aquela decisão forte, toda vez que ele ia tomar uma decisão que impactava a vida não só dos discípulos, mas a vida do mundo todo, como é até hoje, Jesus orava. Jesus buscava esse caminho da intimidade com Deus. E ele diz que veio para fazer a vontade de Deus, daquele que enviou. E ele diz no versículo 39, e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Essa foi a oração sacerdotal de João 17, ele orou para que Deus o ajudasse, para que nenhum desses que são chamados não se percam. Nós precisamos entender isso e vivermos de acordo com a expectativa que Deus tem de cada um de nós, e o amor de Deus para cada um de nós, a misericórdia de Deus para cada um de nós, na esperança que nós não nos percamos nesse caminho, porque nós podemos nos perder nesse caminho. Mas Jesus nos alerta. O apóstolo Paulo escreveu, aquele que pensa que está de pé, cuidado. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. E essa oração de Jesus nos ajuda a entender cada vez mais isso que nós estamos colocando aqui. Por isso, irmãos, a importância da oração diante de momentos difíceis, como a gente viu Jesus mesmo lá em Lucas 22, aquilo que a gente sempre gosta de ler, a gente gosta de observar, Lucas 22, 39, para a gente encaminhar isso aqui. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar,
ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus está vendo que há a possibilidade de seus discípulos serem tentados e caírem. Mas ele está incentivando: orem para que vocês não caiam em tentação. E ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sabia o que o esperava. E muitas vezes também nós sabemos o que nós temos que enfrentar. Mas, às vezes, muita gente, muitas pessoas que a gente conhece, muitos irmãos, somos levados a pensar da seguinte forma: confie em si mesmo, vai atrás do seu sonho. Não, você pode, você está pensando, você pode. Não é, irmão, não é. A igreja de Deus não é assim não. A igreja de Deus confia na misericórdia, no amor de Deus. Nós precisamos colocar as nossas dificuldades, as nossas alegrias, o nosso choro, tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, colocar diante de Deus. Aí nós somos vencedores. Aí nós estamos diante de Deus. Mesmo nessa situação de Jesus aqui, olha só a situação de Jesus, nós jamais vamos chegar a essa situação do versículo 44, estando ele angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Nós não vamos chegar a esse ponto, porque ele sabia o que o aguardava. Jesus é o nosso cordeiro, a mesma coisa que se fazia com um cordeiro, com um daqueles animais que eram sacrificados em Jerusalém. Ele ia passar por aquilo, e ele foi para a cruz, e lá na cruz, o nosso cordeiro derramou o seu sangue. Até a última gota do seu sangue foi derramado lá na cruz para o nosso bem, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos estar compartilhando essa necessidade de orarmos sempre, sem vacilar, com confiança, que Ele vai nos abençoar, vai nos ouvir, vai nos ajudar. Nós precisamos ficar atentos, irmãos. A oração de verdade, a oração é o nosso porto seguro, é onde nós nos atracamos, onde nós nos agarramos para a caminhada segura, daqui até a eternidade com Deus, lá no céu. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que nós possamos continuar firmes nessa caminhada. Nós vamos cantar, e os irmãos que quiserem alguma oração, os presbíteros estarão aqui na frente, e nós estaremos orando por vocês.